Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Angular. E vamos ver nesse vídeo sobre Material Module. Então vamos lá. Então olha só, assim, a gente tem aqui na nossa primeira tela, que é um dashboard, a gente colocou aqui messages, né? Então a gente colocou aqui um expansion panel e aqui embaixo a gente tem a nossa listagem. Vamos dar uma olhadinha nesse component. Esse component é o de messages, template. Então a gente está lá com expansion panel, as mensagens e tal. E aí a gente tem aqui as mensagens. Então vamos ver aqui embaixo, olha só. Aqui a gente está mostrando as nossas mensagens. Vou dar uma olhadinha agora lá no Angular Material, em Components. A gente tem aqui um list. A gente tem um component chamado list, que ele é bem simples. Então tem um mat list e aqui o é mat list item. Então a gente vai usar ele no nosso projeto. E aí para isso você pode clicar aqui em API e copiar esta linha, ou pode vir diretamente. A gente vai ter que dar um pulo aqui no nosso app module. Então aqui a gente pode fazer a importação direta. E a importação, pessoal, é import. Aqui a gente coloca ó, from @angular /material /list. Com isso, se eu vier agora aqui nos colchetes e colocar list mat list module, ele já traz aqui para mim. Então eu vou copiar esta linha e vou colar agora no meu import. Então o mat list module está sendo importado no app module, que é o módulo raiz do projeto. Consequentemente, a gente vai agora conseguir usá-lo. Então eu vou salvar esse arquivo, fechar. E voltando para cá, qual que é a ideia aqui então? Então vamos lá. Mat list opa, e aqui dentro é um mat list item. Então aqui dentro que a gente vai mostrar então as nossas mensagens, e esse ng_for ele vai ficar dentro do mat list item. Então eu vou mover ele para cá. E agora eu posso remover esse div. Vamos, o meu projeto ele já está rodando, tá pessoal? Se o de vocês não estiver rodando, é só apertar digitar no terminal ng espaço s. Então se eu salvar aqui, ele já, na verdade ele vai fazer só uma alteração, né? Então ele vai mostrar aqui embaixo. Agora usando um componente do Material. Um outro ponto que a gente vai alterar aqui também para componente Material, a gente, por exemplo, se a gente clicar em algum herói, a gente está mostrando aqui um detalhe dele, mas também a gente não está usando nenhum componente do Material. Então, vamos dar uma olhadinha nesse, que é o Hero Detail, no template. E eu vou fazer aqui um mat card. Dentro do mat card eu vou ter o mat card content. E para colocar o botão vai ser no mat card actions. Tudo isso daqui, pessoal, também, se a gente vier no site do Material Angular IO, por exemplo, clicando em card, e aqui ele mostra os exemplos, né? A gente tem a aba exemplos, tem a API, e tem também aqui toda uma explicação geral nessa seção overview, em que mostra tudo que a gente tem disponível. Então eu estou usando o content
e o Actions, que são os botões. Então a documentação é sempre importante que vocês venham aqui até para poder ter alguma ideia diferente ou consultar. A API aqui tem várias opções, então assim, isso aqui é muito importante, tá? Então com isso aqui em mãos, o que a gente vai fazer agora? Para eu colocar esses itens aqui dentro, eu vou usar também um outro component, que é o component de input. Então a gente tem aqui o component de input, e a mesma coisa, para importar ele é mat input module. Então eu posso, nesse caso aqui, eu vou copiar esta linha. Vamos fazer o que? Vamos aqui no nosso app module, e aqui eu vou adicionar mais um import, e aí eu vou copiar esse mat input module e vou colar ele aqui na seção de imports. Então vou salvar. E aí, olhando aqui, se a gente vem olhar a documentação desse input aqui, por exemplo, tem aqui os exemplos. Aí ele traz aqui várias formas para nós. Então, por exemplo, se eu pegar este exemplo aqui e clicar no ícone para mostrar o código, ele mostra como é que eu poderia fazer essa forma aqui de usar um input. Então, no caso, eu vou fazer uma cópia aqui desse matForm Field. Vou fazer uma cópia dele. E agora eu vou colar aqui, porque aí vai ficar um pouquinho mais fácil da gente poder trabalhar aqui. Então, olha só, eu vou primeiro só salvar o arquivo para ele fazer uma ordenação. Então, olha lá, o matForm Field, aqui ele tem uma classe que eu não vou usar. E aqui, então, no matLabel, eu vou colocar, na verdade, o ID. Então, aqui eu vou colocar tudo maiúsculo aqui, ID. E aqui eu tenho o mat input. Então o input nosso vai ter um mat input. E aqui eu vou colocar como disable, porque ninguém vai alterar o ID do nosso hero. E aqui o valor. Então o valor é o hero ID. Então eu posso copiar esse trecho e colar ali em cima. Com isso eu vou eliminar a linha do ID. Vou salvar tudo. O que ele está mostrando agora? Olha só, ele está mostrando aqui o ID e embaixo o valor dele 2. Esse Appearance Fill, ele mostra um acinzentado aqui embaixo, embaixo dele. Se você não quiser usar dessa forma, a gente pode tirar ele. Vou salvar. E aqui no caso ele vai mostrar como se fossem uns pontinhos embaixo. Dizer aqui é uma informação que neste caso ele é um campo desabilitado, né? Então é um campo somente leitura. Em sequência aqui, na verdade, pessoal, olha só que interessante. Eu estou usando aqui o value, que é uma propriedade deste elemento input. E aí aqui a gente tem que colocar aqui uma string, né? Um valor aqui para ele poder aparecer na nossa tela. Só que isso aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente está usando o template Angular, a gente pode, em alguma propriedade, se a gente usar, por exemplo, os colchetes, se a gente usar o colchete, ao invés de eu colocar essas chaves duplas, eu posso simplesmente colocar o valor de uma propriedade nossa. Então isso daqui é uma facilidade para nós. Então perceba que fica bem melhor a gente escrever, e aqui a gente está informando então com esses colchetes que esta propriedade especificamente vai receber um valor de uma propriedade, ou poderia receber o valor, por exemplo, de um método nosso. Então isso daqui é muito usado. A gente na verdade viu isso daqui quando a gente fez o Hero Detail dentro da nossa listagem. A gente tinha criado, né, um Hero Detail com input, e aí o Hero ele foi dessa forma. Então o Hero recebeu o Selected Hero. Então aqui a gente faz dessa forma aqui para dar uma melhorada, uma simplificada.
E agora a gente vai fazer agora o outro caso nosso. Então aqui, deixa eu copiar esse Matform Field, vou colar ele aqui. Então no caso agora vai ser o Hero Name, que eu vou mostrar aqui no nosso projeto. E aqui ele tem um input, então eu vou pegar esse input todo dele, vou substituir aqui. Agora eu vou colocar aqui um mat input, que é igual ao que a gente colocou ali em cima. Deixa eu salvar tudo. E agora ele mostrou, olha lá, mostrou aqui do lado para nós o Hero Name. E o que é legal, como ele tem um placeholder, vou colocar até em maiúsculo aqui, name. Se eu eliminar o que estava aqui, aí ele mostra no placeholder o name. Então, voltando para o valor que estava antes, então o placeholder aqui ele aparece para nós e ali em cima o título. E só que agora o que aconteceu? Então agora eu vou eliminar aqui de baixo essa informação do Hero Name. Este outro input aqui de baixo eu vou tirar porque eu já coloquei ele ali em cima. E no Matcard Actions eu vou segurando a tecla Alt, colocando para cima, eu vou colocar então o botão neste local. Então agora ele já deu uma melhorada para nós. Só que a gente poderia, eu posso aqui, por exemplo, não, eu não quero que fique um do lado do outro em linha, eu quero que fique um embaixo do outro. E aí a gente já usou o Angular Flex Layout. Então aqui a gente pode colocar fx layout igual column. Vou salvar tudo. Deixa eu ver, na verdade não é no Matcard, a gente tem que colocar isso daqui no Matcard Content, para que o que está dentro dele, que é o Matform Field, eu tenho dois fields, aí sim fique um em cima do outro. Então, vou salvar agora. E aí pessoal, olha que bacana, ficou agora então um em cima do outro e o botão. E aí dessa forma a gente já está usando aqui os components do Material para o nosso Hero Detail. E agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa listagem de heroes, que também a gente não está usando nenhum componente do Material. E aqui a gente vai usar uma table. Então, se a gente ver aqui no Material, em Components, aqui embaixo a gente tem o Table. Então o Table ele é bem bacana, tá? E existem algumas formas de usar. Uma forma é, se usar ele, você continua usando os próprios elementos HTML, Table, TH, TD, e aí você vai adicionando aqui as diretivas para que uma tabela seja formada. No meu caso, eu vou usar um que tem aqui embaixo, ó, vou clicar, ó, Tables with Display Flex. E aí, ao invés de eu usar Table, eu uso Mat Table, Mat Header, Mat Cell, que eu prefiro usar dessa forma. Mas você tem a outra opção, que é a opção que a gente viu ali em cima. Então, só para facilitar aqui o processo nosso, eu vou copiar esse trecho todo aqui, porque digitar isso daqui fica um pouco desgastante. Então eu vou copiar e agora eu vou abrir o nosso Heroes, o nosso template, e aqui eu vou dar um Enter e vou colar o nosso Mat Table. Perceba que ele está dando um monte de problemas aqui. O que significa isso? Que a gente ainda não adicionou o Mat Table. Então a mesma coisa, eu tenho aqui na seção, na aba API, Import Mat Table Module from Angular Material Table. Então eu vou copiar essa informação, vou aqui para o nosso projeto, novamente a gente vai vir no nosso app Module, vou colar a informação aqui, Mat Table Module, aí eu copio especificamente o Mat Table Module e vou colar ele aqui no nosso import.
Salvo esse arquivo, fecho ele. Consequentemente, agora não vai apresentar problema. E agora a gente tem que fazer as nossas modificações. Então, no caso, a gente tem um ID. Então, eu vou substituir aqui ID. E aqui a gente tem um name. E aí, como a gente não tem essa outra, nenhum campo a mais, eu vou usar apenas esses dois. Então, mat column def, aqui vai ser ID. Então, aqui eu vou colocar no mat header cell ID. E aí eu estou dizendo para que esta célula aqui especificamente ela receba uma variável chamada row, né, de uma variável chamada linha. Aí eu vou ter row.id. Da mesma forma aqui no name eu vou mat column def, eu vou chamar aqui name. Aqui no título, né, eu vou colocar name. E aqui embaixo a mesma coisa. Esta célula recebeu um valor row e aqui eu vou colocar row.name. E aí, pessoal, aqui embaixo, nessa seção aqui de baixo, a gente tem header and row declarations. Então, no meu header, eu vou ter que declarar esses campos aqui, o ID e o name. Então, eu vou substituir aqui, vou colocar ID e aqui eu coloco name. Então, eu tenho agora a definição que eu coloquei aqui em cima. Exatamente que a gente tem que colocar aqui no mat header row. E uma vez que a gente colocou aqui, a gente tem agora no mat row, o que a gente vai fazer aqui? Ele tem para cada linha que ocorrer aqui, né, a gente vai ter o let row. E aqui são as colunas. Então as colunas eu tenho então username e editar, então aqui eu vou substituir, vou colocar novamente ID e aqui eu vou colocar o name. E aqui a gente tem o data source. Qual é o data source? Data source, na verdade, eu vou abrir aqui o nosso component. O nosso data source, que seria a origem, né? A origem dos dados aqui, vai ser o heroes, que a gente vai exibir. Então aqui a gente vai tirar esse valor e vai colocar aqui, ó, heroes. E a gente vai ter os nossos heroes exibidos. Vamos fazer um teste aqui, vou salvar. Então agora ele está mostrando aqui embaixo, da mesma forma que mostrava ali em cima, só que agora mostra embaixo. Consequentemente, eu vou poder excluir esses itens aqui que a gente tinha colocado em cima, né, de forma de lista. E agora a gente colocou uma tabela no nosso projeto. E uma melhoria que a gente vai fazer aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Perceba que aqui a gente está fazendo uma repetição nesse trecho aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vamos aqui para o nosso component do heroes. E aqui eu vou criar uma propriedade chamada displayed columns. Displayed columns vai ser uma lista de string. E nessa lista de string eu já vou começar ela, que a gente vai ter aqui então um ID e a gente tem um name. E aí eu vou copiar esse nome, volto aqui para o nosso template, vou substituir esses dois locais por displayed columns, vou salvar. E tudo agora continua funcionando normalmente. Então fica melhor porque a gente tira aqui do nosso template e coloca no component. E também, se a gente precisar fazer alguma alteração, faz em um lugar só, que eu acho que é isso que é o bacana. E agora ficou faltando, pessoal, a gente fazer o seguinte. A gente perdeu agora aquele clicar em cima aqui e poder mostrar, né? Ir lá para o detalhe do hero. Então o que a gente vai fazer aqui? No mat row, que é onde a gente tem aqui todas as linhas que estão sendo exibidas, a gente aqui vai colocar o router link.
Então aqui eu vou colocar o router link e aqui a gente coloca então heroes barra, no caso a gente tem ali a opção aqui row, então aqui a gente vai colocar então o row.id. Deixa eu salvar, vamos ver se vai dar certo. Se eu clicar agora, ele está indo, só que ele está mostrando lá em cima, olha só, na URL ele está mostrando row ID. Por que ele está mostrando row ID? Porque aqui no router link ele está colocando essa string. E na verdade eu não quero que ele coloque esta string, eu quero que ele coloque o valor de row ID. Então para isso eu vou colocar o router link em colchetes. E aí o router link é que a hora ele está reclamando. Então na verdade o que eu vou fazer aqui? A gente vai fazer aqui, vou colocar aqui como se fosse vou colocar um array. Então o heroes ele vai ser aqui, ó, a gente coloca ele como uma string. Espera aí. Então para a gente formar então esse router link, lembra que era barra heroes barra id. Então eu coloco aqui um array e neste array eu vou colocar o primeiro que é uma string, que é o barra heroes, e o segundo o row id. O row ele vai pegar cada item da minha, vamos voltar para cá, cada item aqui da minha tabela ele deu um nome de row. Aqui a gente poderia colocar a linha, não importa pessoal, aqui, mas o importante é o nome que a gente colocar aqui é o que a gente vai ter que usar aqui como o ID dele. Então nesse caso eu vou usar dessa forma que aí o router link vai funcionar. Então eu vou salvar tudo. Então agora se eu clicar em cima de algum, ele vai para lá, mando voltar e aí ele continua funcionando normalmente. E para a gente poder ter uma impressão de que a gente está passando o mouse por cima aqui e colocar também o cursor como um ponteiro, vamos fazer o seguinte, ó, no nosso Heroes, no nosso estilo, né, que é o SCSS, aqui eu não vou precisar usar isso daqui mais, então na verdade aqui eu vou usar o Mat Row. E aqui eu coloco a opção Hover, que seria o passar em cima. Então o meu cursor vai ficar como um pointer. Então deixa eu salvar e mostrar para vocês, ó. Então agora quando eu passo o mouse aqui em cima, ele mostra o cursor como um ponteiro. E eu vou fazer também o seguinte, ó, background. Eu vou colocar aqui white smoke, que vai ser um cinza claro. Então olha só, agora eu passo o mouse aqui em cima e ele mostra para mim, aí a hora que eu precisar entrar, eu entro e volto e continua melhor. Então fica bem bacana aqui essa usabilidade, a gente usando o Mat Table. E agora eu vou fechar todos os arquivos. Então pessoal, se a gente for olhar agora, o nosso projeto ele está com Material usado aqui todo o nosso projeto. E aí é o seguinte, vamos dar uma olhadinha agora no nosso app module. O nosso app module ele tem aqui, olha só, alguns components, né? Alguns components que a gente usou do Material, do Angular Material. Só que se a gente for pensar, pessoal, a gente tem aqui vários outros componentes que a gente poderia também estar usando no nosso projeto, só que por enquanto a gente não está usando. Então esta lista aqui dentro do nosso app module, ela poderia ficar muito grande. E aí, uma opção que a gente tem no Angular é a gente criar um módulo novo, que esse módulo vai conter esses componentes, esses outros módulos, e aí a gente importa apenas um módulo para cá. Então a gente vai fazer isso daqui agora. Vou abrir aqui o terminal e eu vou abrir uma janela nova. Posso deixar meu projeto rodando, que não tem problema nenhum. E aqui eu vou gerar um módulo novo. Então, ó, ng generate module.
No caso nosso, eu vou até fazer assim, ó, eu vou fazer vou chamar ele de Material, e aqui eu posso colocar, eu vou colocar assim, só assim para a gente fazer aos poucos. Então eu criei um módulo Material, eu não coloquei a flag flat, então o que ele fez aqui? Ele gerou uma pasta para mim. Dentro dessa pasta, aí sim ele criou o Material Module. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes de eu ir para lá, eu vou fazer aqui primeiro uma cópia de tudo que é aqui do Material. Então eu vou fazer uma cópia. Vamos abrir aqui o Material Module. O Material Module, pessoal, é a mesma coisa, olha só. O nome dele, Export Class, Material Module. E aqui a gente tem a diretiva, né, que é ng Module, que é o nome que a gente está dando aqui, né, para essa classe, para indicar que ela vai ser um módulo. E aqui a gente vai ter que fazer os nossos imports. Então, declarations eu vou poder excluir. O common module eu também posso tirar daqui de cima também. Então eu vou colar tudo. Então, ó, colei todos os imports que eu tinha lá no meu app module. Daqui agora eu vou poder excluir. Então vou excluir esses daqui. E aí todos esses módulos que eu tenho aqui embaixo, que é referentes ao Material, eu vou recortar. E aqui no meu Material módulo eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou criar aqui uma constante chamada modules. E aí eu faço dessa forma. Então eu estou colocando nessa constante todos os módulos. E aqui no imports eu coloco esse modules, essa constante. Porém, aí eu vou precisar fazer um exports. O exports também do modules. Então, dessa forma eu facilito para não precisar ficar repetindo. Eu crio uma constante, coloco tudo que eu quero, então eu importo todos esses módulos e exporto eles. Então agora o meu Material Module ele fica dessa forma, ou seja, eu tirei tudo lá do meu app module. E aí eu voltando aqui para o nosso app module, aqui aí sim aqui eu vou importar o nosso Material Module, que é o que a gente acabou de fazer. Perceba que agora o nosso projeto aqui, o app módulo, que é o módulo raiz, ele fica muito mais simples. E agora tudo que a gente precisar de fazer de Material, a gente adiciona aqui, que consequentemente ele também vai vir para o nosso app módulo. Então agora eu salvei todos os arquivos e olha só, perceba que continua tudo funcionando normalmente, sem problema nenhum. Então é uma forma que a gente consegue organizar, a gente está começando aqui a fazer uma organização no nosso projeto, para que o nosso projeto fique mais fácil de usar e também dar uma manutenção. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.